Paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Continuando no assunto, a pregação e os pregadores, eu quero falar sobre transbordar, porque quase todo mundo em Cristo e na fé deseja transbordar, deseja ter uma vida ministerial abundante, rica, frutífera, extraordinária. Então, é natural que os irmãos desejem transbordar, mas a gente precisa observar algumas verdades bíblicas para isso. Vamos ao texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 15, um texto extraordinário. Diz assim: Mas, pela graça de Deus, o apóstolo Paulo falando, mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a graça de Deus para comigo não foi em vão, não foi vã. Antes, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Vamos meditar nesse texto. O texto já começa extraordinário, dizendo pela graça de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi quem ele foi, alguém tão extraordinário. Seu ministério foi tão extraordinário, tão relevante, não por capacidade própria, nem por habilidade própria, mas pela graça de Deus. Isso identifica que todos nós somos pecadores e que só podemos ser aprovados e frutíferos se reconhecermos que só a graça de Deus nos sustenta, só ela para nos sustentar. Então, foi a graça de Deus que habilitou o apóstolo Paulo para ele ser alguém. E ele mesmo reconheceu que ele era alguém quando ele disse: Sou o que sou. Aqui não existe não existe soberba nem arrogância. Ele disse: Sou o que sou, expressa consciência. Consciência. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que seu ministério era relevante para os irmãos. Então, a consciência é algo saudável, porém, a soberba e a arrogância é reprovada. Mas o apóstolo Paulo não demonstrou nem soberba nem arrogância. Então, o texto bíblico avança e diz que a graça de Deus não foi em vão. Ou seja, ele não recebeu de Deus a graça, a autorização, a permissão ministerial, os dons e talentos para ficar parado. Não foi em vão. Ele transbordou porque o que ele recebeu não para ficar parado, ocioso. Tem muitas pessoas, há uma expressão que não é bíblica, mas é interessante, quando alguém diz, alguns dizem obesos espirituais. Então, as pessoas estão já fartas, gordas, de tanto conhecimento bíblico, mas elas não fazem nada com aquilo. Elas não fazem nada, elas não transbordam, elas não edificam, elas não levam a palavra de Deus adiante. Então, o apóstolo Paulo aqui falou que a graça de Deus não foi em vão, ou seja, ele não ficou parado. E o texto bíblico avança e diz que eu trabalhei mais do que todos eles. O que significa isso? Significa realmente que ele trabalhou, que ele fez, que foi ação, não foi teoria. O apóstolo não foi alguém de teoria, mas ele colocou mãos à obra. Ele fez, ele batalhou, ele trabalhou, ele se deslocou, ele se moveu, ele ensinou, ele aplicou muitas horas, ele ficou noites sem dormir. Ele é alguém que se gastou por causa do evangelho e por causa de Cristo. Então, nossa, às vezes a gente deseja transbordar, mas a gente deseja transbordar sem trabalhar. Então, não é isso que é saudável para o ministério. Tanto que ele até fez a comparação, que ele trabalhou muito mais do que todos eles. Todos eles aqui são os outros apóstolos e os outros irmãos. Quer dizer, ele, em comparação aos outros, ele fez muito mais. Então, quer dizer, ele orou mais, ele se gastou mais, ele ensinou mais, ele viajou mais, ele estudou mais, ele se gastou muito mais. Então, às vezes, a nossa geração quer transbordar, mas não deseja se aplicar muito mais, não deseja trabalhar muito mais. Então, é impossível a gente transbordar. A gente vai transbordar quando a gente cumprir os princípios que a palavra de Deus nos mostra. E o texto bíblico avança e diz: Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não eu quer dizer que ele
Ele foi muito humilde aqui, ele reconheceu, eu não fiz sozinho. Foi, na realidade, a graça de Deus para comigo. Ele está dizendo aqui, ele está atribuindo todo o sucesso ministerial, todo o transbordar ministerial, toda a relevância ministerial, ele entendeu corretamente e está dizendo que foi por causa da graça de Deus. Ele está dizendo aqui, então, que foi por causa da ação do Espírito Santo na vida dele. Ele está dizendo que foi por causa do cuidado e do acompanhamento pessoal do Senhor Jesus com ele. Ele está dizendo que aquilo tudo não era a força do braço dele, que ele não fez sozinho, mas que foi Deus quem fez por meio da vida dele, por meio da graça. Então isso é extraordinário. O apóstolo Paulo nos mostra que ele realmente entendeu como funciona o reino de Deus, tanto que ele nos ensina isso e nos ensina com precisão. Então, agora para resumo e para conclusão, uma mensagem a gente precisa entender, que para a gente transbordar no ministério, para que você carregue uma pregação e seja um pregador extraordinário, você precisa de mais trabalho. Você precisa trabalhar mais do que os outros, se você deseja transbordar no ministério. Então é saudável que você ore muito mais do que os outros. É saudável que você estude muito mais do que os outros. É saudável que você gaste horas muito mais do que os outros. É saudável que você gaste o seu corpo, né, que você se esgote, que você fique cansado muito mais do que os outros. Se você deseja transbordar, então você precisa fazer mais. É um princípio bíblico. E a nossa geração precisa dessa palavra. Amém? Graça e paz. Até o próximo vídeo.